Hoje não é apenas mais um dia começando, é uma oportunidade espiritual sendo liberada sobre a sua vida. Antes de qualquer compromisso, antes de qualquer decisão, antes mesmo que a rotina tente te engolir, existe um convite silencioso acontecendo agora. O convite de Deus para alinhar o seu coração com Ele. Porque quando o coração começa desalinhado, o dia inteiro sente o peso disso. Mas quando a alma encontra direção logo nas primeiras horas, até o que parecia difícil começa a se organizar. Talvez você tenha acordado hoje com a mente acelerada, com pensamentos que não te deixaram descansar completamente, com preocupações que já estavam te esperando antes mesmo de você abrir os olhos. Talvez exista algo te pressionando por dentro, algo que você ainda nem conseguiu explicar, mas que insiste em roubar a sua paz. E é exatamente por isso que você está aqui agora, porque essa não é só uma oração. Isso é um reposicionamento espiritual. Hoje você não vai sair para enfrentar o dia sozinho. Hoje você vai sair fortalecido, protegido e direcionado. Existe algo poderoso que acontece quando decidimos entregar o controle logo pela manhã. Porque o problema nunca foi o tamanho das lutas. O problema sempre foi tentar carregar tudo sem ajuda. E quando tentamos resolver tudo com as próprias forças, a mente cansa, o coração se sobrecarrega e a paz começa a desaparecer. Mas hoje é diferente. Hoje você está escolhendo parar, respirar e entregar. E quando essa entrega é real, algo começa a mudar por dentro. O peso diminui, a ansiedade perde espaço e a alma começa a encontrar descanso. Porque existe uma verdade que precisa governar o seu dia desde agora. Você não precisa dar conta de tudo. Deus não te chamou para viver sobrecarregado. Ele te chamou para confiar. E confiar não significa que você vai deixar de agir. Significa que você vai parar de agir como se tudo dependesse só de você. Talvez existam decisões te esperando hoje. Talvez existam respostas que ainda não chegaram. Talvez existam situações que parecem fora do lugar. Mas antes de tentar resolver qualquer coisa, você precisa ajustar o seu interior. Porque quando o interior está em paz, o exterior perde o poder de te desestabilizar. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos colocar diante de Deus aquilo que está pesado, aquilo que está confuso, aquilo que ainda não tem resposta, sem pressa, sem máscaras, sem tentar parecer forte, apenas com sinceridade, porque Deus não trabalha com aparência. Ele trabalha com verdade. Ele conhece aquilo que você não fala. Ele vê aquilo que você tenta esconder. Ele entende aquilo que ninguém mais percebe. E mesmo assim, Ele continua cuidando de você. Enquanto o mundo te cobra rapidez, Deus te chama para descanso. Enquanto a ansiedade te empurra, Deus te ensina a confiar. Enquanto o medo tenta te paralisar, Deus te fortalece por dentro. E hoje, você vai começar o seu dia com essa consciência, não baseado no que você sente, mas baseado em quem Deus é. Talvez você tenha passado dias tentando se manter firme, tentando não demonstrar fraqueza, tentando dar conta de tudo, mas por dentro existe um cansaço acumulado, e essa oração é exatamente para isso, para aliviar, para reorganizar, para renovar, porque existe um tipo de força que não vem do esforço, vem da presença de Deus. E quando essa força te alcança, você não apenas suporta o dia, você atravessa o dia com paz. Antes de continuarmos, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas muito poderoso. Pare por alguns segundos agora e entregue mentalmente a Deus aquilo que mais tem te preocupado. Aquilo que você não consegue controlar, aquilo que te tira o sono, aquilo que insiste em ocupar sua mente. Entrega. Porque aquilo que é colocado nas mãos de Deus deixa de ser um peso nas suas mãos. E é exatamente isso que nós vamos declarar agora.
Hoje não será um dia guiado pela ansiedade. Será um dia sustentado pela confiança. Hoje não será um dia dominado pelo medo. Será um dia protegido pela presença de Deus. Hoje não será um dia pesado. Será um dia conduzido pela paz. Fique comigo até o final, porque o que você começou aqui vai acompanhar você ao longo de todo o seu dia. Se essa oração já começou a falar com você, escreva aqui nos comentários. Eu entrego tudo nas mãos de Deus hoje. Isso fortalece a sua fé e ativa o seu posicionamento espiritual. Agora que você já começou a desacelerar por dentro, é hora de entrar em um nível ainda mais profundo dessa entrega. Porque muitas vezes nós dizemos que confiamos, mas no fundo ainda estamos tentando controlar tudo. E esse é um dos maiores motivos da ansiedade. Não é apenas o problema em si, é a necessidade constante de tentar resolver tudo sozinho. Talvez você já tenha percebido isso. Quanto mais você tenta antecipar tudo, mais cansado você fica. Quanto mais você tenta prever cada detalhe, mais a mente se esgota. E mesmo assim, as respostas continuam não vindo no tempo que você gostaria. Isso acontece porque existem coisas que não foram feitas para serem resolvidas na força. Foram feitas para serem entregues na fé. E hoje, você está sendo chamado exatamente para isso. Soltar, mas soltar de verdade. Não é ignorar o problema. Não é fingir que está tudo bem. É reconhecer que existe um limite humano e confiar que Deus continua agindo além desse limite. Porque existe algo que você precisa entender hoje. Nem tudo que te preocupa está sob sua responsabilidade. Existem batalhas que não são suas. Existem caminhos que não dependem só de você. Existem respostas que não virão pelo esforço, mas pelo tempo certo. E enquanto você tenta acelerar o tempo de Deus, a sua paz vai ficando para trás. Mas hoje isso muda. Hoje você não vai viver correndo atrás de respostas. Você vai viver confiando no processo. E confiar no processo exige maturidade espiritual. Porque confiar quando tudo está bem é fácil. Difícil é confiar quando nada ainda mudou. Talvez você esteja exatamente nesse lugar agora, orando, esperando, tentando manter a fé, mas sem ver sinais claros ainda. E isso cansa. Cansa ter que continuar acreditando quando os resultados não aparecem. Cansa ter que se manter firme quando tudo ao redor parece incerto, mas existe algo acontecendo, mesmo quando você não vê. Deus não trabalha apenas no que é visível, Ele trabalha principalmente no que está sendo preparado. Aquilo que hoje parece atraso pode estar sendo proteção. Aquilo que hoje parece silêncio pode estar sendo alinhamento. Aquilo que hoje parece confusão pode estar sendo organização espiritual acontecendo nos bastidores. E é por isso que você precisa guardar o seu coração. Porque quando o coração se contamina com ansiedade, a visão fica distorcida, você começa a interpretar tudo como negativo, começa a perder a esperança, começa a acreditar que nada está acontecendo, quando na verdade muita coisa já está sendo movimentada. Mas a ansiedade tem esse poder, ela te faz sentir que tudo está parado, mesmo quando Deus já está agindo. E hoje, você está quebrando esse ciclo. Você está decidindo não viver mais guiado pelo que sente, mas pelo que crê. E isso muda tudo, porque sentimentos oscilam, mas a fé sustenta. Sentimentos confundem, mas a fé direciona. Sentimentos cansam, mas a fé renova. E é essa renovação que você está recebendo agora. Respira fundo mais uma vez e deixa essa verdade entrar no seu coração. Você não está atrasado, você não está esquecido, você não está sozinho. Existe um cuidado acontecendo, mesmo que você ainda não perceba completamente. E a partir de agora, nós vamos transformar isso em oração. Não uma oração automática, mas uma oração consciente. Uma oração onde você participa, onde você sente, onde você realmente se posiciona. Então, em silêncio ou em voz baixa,
Acompanhe. Deus, eu reconheço que muitas vezes eu tentei carregar sozinho aquilo que era pesado demais para mim. Reconheço que me deixei levar pela ansiedade, pela pressa, pela necessidade de controlar o que eu não podia. Mas hoje eu paro, hoje eu desacelero por dentro. Hoje eu escolho confiar. Entrega agora no seu coração. Pai, eu entrego aquilo que tem tirado minha paz. Entrega o nome do problema. Entrega a situação. Entrega aquilo que mais pesa. Continua. Eu entrego minhas preocupações. Eu entrego minhas dúvidas. Eu entrego aquilo que eu não consigo resolver sozinho. E no lugar disso, eu recebo a tua paz. A paz que não depende das circunstâncias. A paz que não depende de respostas imediatas. A paz que acalma mesmo quando tudo ainda está em processo. Respira. Sente isso. Não precisa ter pressa, porque esse momento já está mudando o seu dia. Continua. Eu declaro que hoje não serei dominado pela ansiedade. Eu declaro que hoje minha mente estará em paz. Eu declaro que hoje minhas decisões serão guiadas com clareza. Mesmo que nem tudo se resolva hoje, eu escolho confiar que tudo está sendo conduzido. E essa escolha já muda tudo. Porque quando você escolhe confiar, você para de lutar contra o tempo e começa a caminhar com Deus. E caminhar com Deus significa entender que nem sempre o caminho será rápido, mas sempre será seguro. Nem sempre será fácil, mas sempre terá propósito. Nem sempre será claro no início, mas sempre fará sentido no final. E é com essa consciência que você vai viver hoje, sem desespero, sem pressa, sem carregar pesos desnecessários, mas com fé, com equilíbrio, com paz. Fique mais alguns segundos em silêncio agora, só sentindo, só permitindo, só recebendo, porque esse é o tipo de momento que realinha tudo por dentro. Se você está fazendo essa oração com fé, escreva nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Isso fortalece sua mente e libera ainda mais essa paz dentro de você. E se essa palavra está te ajudando, não saia agora. O próximo bloco vai entrar ainda mais profundo naquilo que está travando sua vida hoje. Existe algo que muitas pessoas não percebem, mas que afeta completamente a forma como o dia se desenrola. Não é apenas o que você enfrenta, é como você entra nas situações. Porque duas pessoas podem viver o mesmo dia, enfrentar desafios parecidos, mas terem resultados completamente diferentes. E o que muda não é o ambiente, é o estado interior. Por isso, esse momento que você está tendo agora é tão importante. Porque você não está apenas ouvindo uma oração, você está ajustando a forma como você vai viver as próximas horas. E isso define tudo. Talvez até aqui você estivesse vivendo dias no automático, acordando já com pressa, pulando de uma preocupação para outra, sem tempo para organizar a mente, sem tempo para fortalecer o coração. E aos poucos, isso vai acumulando. Pequenas tensões, pequenas inseguranças, pequenos medos. Tudo isso vai crescendo dentro de você, até que chega um momento em que qualquer situação parece maior do que realmente é. E aí vem o desgaste emocional. Mas hoje, você está interrompendo esse ciclo. Hoje você está começando diferente. E começar diferente significa viver diferente. Porque quando você começa o dia com Deus, você não entra nas situações vazio, você entra fortalecido. E isso muda completamente sua reação diante dos problemas. Aquilo que antes te tirava a paz, hoje já não tem o mesmo impacto. Aquilo que antes te fazia perder o controle, hoje já encontra resistência dentro de você. E essa resistência não é dureza, é equilíbrio. É saber que nem tudo precisa te abalar. Mas existe algo ainda mais profundo que precisa ser tratado. As vozes que você escuta dentro da sua mente. Porque muitas vezes o maior conflito não está fora, está dentro.
Pensamentos que te desanimam, pensamentos que te fazem duvidar, pensamentos que te colocam para baixo. E o mais perigoso é que, com o tempo, você começa a acreditar neles. Você começa a achar que não vai dar certo, que não é capaz, que as coisas não vão mudar. E isso vai enfraquecendo sua fé silenciosamente. Mas hoje, isso está sendo quebrado, porque você não pode permitir que pensamentos negativos governem sua vida. Nem todo pensamento que passa pela sua mente é verdade. Nem toda sensação define a realidade. Nem todo medo representa um futuro real. E entender isso liberta, porque a partir do momento que você percebe que pode escolher no que acreditar, você começa a recuperar o controle emocional. E é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos alinhar seus pensamentos com aquilo que fortalece e não com aquilo que enfraquece. Então, mais uma vez, desacelera, respira fundo e vamos transformar isso em oração novamente. Deus, eu coloco diante de Ti a minha mente. Eu reconheço que muitas vezes fui dominado por pensamentos negativos, por inseguranças, por medos que me impediram de viver com leveza. Mas hoje eu decido não alimentar mais isso. Hoje eu escolho renovar a minha mente. E nesse momento começa a declarar dentro de você: eu não sou aquilo que o medo diz. Eu não sou aquilo que a dúvida tenta impor. Eu não sou limitado pelos pensamentos que me enfraquecem. Continua. Eu sou fortalecido pela presença de Deus. Eu sou sustentado pela fé. Eu sou conduzido por algo maior do que as minhas emoções. Respira. Sente essa mudança acontecendo, porque quando a mente muda, a vida muda junto. Continua. Pai, eu peço que o Senhor limpe tudo aquilo que está ocupando espaço indevido dentro de mim. Todo pensamento de derrota, toda palavra negativa, toda insegurança, eu entrego agora. E no lugar disso, eu recebo paz, eu recebo clareza, eu recebo equilíbrio, eu recebo direção. E essa direção começa a te dar firmeza, porque agora você não está mais reagindo ao dia. Você está conduzindo o seu dia com consciência, e isso muda completamente a forma como você vai lidar com tudo hoje. Talvez surjam desafios, talvez apareçam imprevistos, mas agora você está preparado de uma forma diferente, porque existe uma base dentro de você, e essa base não é emoção, é fé. E fé não significa ausência de problemas, significa presença de segurança mesmo diante deles. Agora fica mais alguns segundos em silêncio. Percebe sua respiração. Percebe sua mente mais calma. Percebe seu coração mais leve. Isso não é coincidência. Isso é resultado de um posicionamento. E esse posicionamento você pode levar com você o dia inteiro. Sempre que algo tentar te tirar do eixo, lembra desse momento. Lembra dessa paz. Lembra dessa decisão que você tomou agora. Porque isso vai te sustentar. Se você sente que sua mente já está mais leve, escreva nos comentários: minha mente está em paz hoje. E se isso está te ajudando, continua comigo até o final. O próximo bloco vai tocar diretamente naquilo que ainda está travando sua vida e impedindo você de avançar. Existe algo que muitas vezes fica escondido, mas que influencia diretamente tudo o que você vive. As cargas emocionais que você vem carregando ao longo do tempo não são apenas os problemas de hoje, são os acúmulos de ontem, de semanas, de meses, talvez até de anos. Situações que você engoliu, momentos em que você precisou ser forte, palavras que ficaram guardadas, dores que nunca foram realmente tratadas. E tudo isso vai se acumulando silenciosamente dentro de você. Até que chega um momento em que a alma começa a dar sinais. Cansaço sem explicação, irritação por coisas pequenas, falta de ânimo, sensação de estar sobrecarregado, mesmo sem um motivo claro. E muitas vezes você tenta seguir normalmente, como se fosse só mais um dia, como se fosse apenas uma fase.
Mas no fundo, existe algo pedindo cuidado. E hoje, esse momento é para isso. Porque Deus não quer apenas te ajudar com o seu dia. Ele quer aliviar aquilo que está dentro de você. Aquilo que ninguém vê, mas que pesa. Talvez você tenha aprendido a lidar com tudo sozinho, a não demonstrar fraqueza, a guardar para si o que sente. Mas isso tem um preço, porque aquilo que não é liberado se acumula. E aquilo que se acumula começa a te desgastar por dentro. E é por isso que agora você precisa fazer algo diferente. Você precisa liberar. Não com palavras perfeitas, não com discursos elaborados, mas com sinceridade, porque Deus não espera performance, Ele espera a verdade. Então, mais uma vez, desacelera, respira fundo e permite-se entrar nesse momento com total honestidade, sem tentar parecer forte, sem tentar controlar o que sente, sem tentar esconder nada. E vamos transformar isso em oração. Deus, eu reconheço que tenho carregado mais do que deveria, tenho guardado coisas dentro de mim, tenho acumulado sentimentos, tenho tentado suportar tudo sozinho, mas hoje eu não quero continuar assim. E agora, comece a liberar dentro de você. Fala com Deus sobre aquilo que te machucou, sobre aquilo que te frustrou, sobre aquilo que ainda dói, sem pressa. Continua. Eu entrego a ti tudo aquilo que tem pesado dentro de mim. Toda tristeza acumulada, toda frustração, todo cansaço emocional, eu coloco agora nas tuas mãos. Respira. Sente isso sendo liberado. Porque quando você libera, você cria espaço. E onde antes existia peso, agora pode entrar paz. Continua. Pai, eu não quero mais viver carregando o que não fui feito para carregar. Eu não quero mais viver preso ao que ficou para trás. Eu não quero mais permitir que essas cargas definam o meu presente. E nesse momento, algo começa a mudar. Porque você não está apenas falando. Você está se posicionando. Continua. Eu escolho deixar ir. Eu escolho liberar. Eu escolho não me prender mais ao que me feriu. E isso não significa que foi fácil, não significa que não doeu, mas significa que você não quer mais viver preso a isso. E isso já é libertador. Respira fundo mais uma vez, porque agora vem uma das partes mais importantes, o perdão. Talvez exista alguém que te feriu. Talvez exista alguma situação que ainda está aberta dentro de você. E isso continua ocupando espaço. E muitas vezes, sem perceber, isso continua te prendendo. Mas hoje, você não vai continuar preso. Hoje você vai se libertar. Continua. Pai, eu entrego também aquilo que me feriu. Eu entrego as pessoas que me machucaram, as situações que me marcaram. E eu escolho liberar perdão. Mesmo que não seja fácil, mesmo que ainda doa, eu escolho não carregar mais isso. Respira, porque o perdão não é sobre o outro, é sobre você. É sobre você se libertar do peso. Continua. Eu me liberto agora de toda a carga emocional que não vem de ti. Eu me liberto de toda dor que ainda estava guardada. Eu me liberto de tudo aquilo que estava me prendendo. E no lugar disso, eu recebo leveza, eu recebo paz, eu recebo cura, eu recebo renovação. E essa renovação começa dentro. Talvez nada tenha mudado fora ainda, mas algo muito importante já mudou dentro de você. E isso é o começo de tudo, porque quando o interior é curado, o exterior começa a acompanhar. Agora fica mais alguns segundos em silêncio. Percebe o que você está sentindo agora. Talvez uma leveza, talvez um alívio, talvez até uma emoção mais forte. Tudo isso faz parte, porque você está liberando o que estava preso. E isso transforma. E a partir de agora, você não carrega mais isso sozinho. Você segue mais leve, mais livre, mais preparado para viver o dia com outra perspectiva. E isso muda completamente a forma como você vai caminhar hoje. Se você sentiu esse alívio, escreva nos comentários. Eu estou livre e em paz.
Isso fortalece ainda mais esse processo dentro de você. E fica comigo, porque o próximo bloco vai entrar na ativação do seu dia. Proteção, direção e portas se abrindo.